Você já terminou algo muito importante e no mesmo dia já estava pensando na próxima tarefa? Não teve festa, não teve pausa, talvez nem tenha tido aquela sensação de eu consegui. Só teve o próximo item da lista. Se você se identificou com isso, esse vídeo é para você. Oi, eu sou Lorena Vieira, psicóloga clínica. A gente vai conversar hoje sobre por que fica tão difícil sentir a grandeza do que a gente conquista e por que quando essa conquista chega, ela passa tão rápido sem deixar nenhum rastro. E o que é que dá pra gente fazer para mudar isso? Você passa meses, às vezes anos, trabalhando por alguma coisa. Pode ser o seu mestrado, aquela promoção, a compra da sua primeira casa, o relacionamento que você escolheu construir. E aí o dia chega. E o que é que você sente? Muita gente me descreve uma sensação estranha, um vazio que não esperava para aquele momento. Ou então, às vezes diz que não sente nada, uma espécie de normalidade, como se aquilo já tivesse ficado para trás antes mesmo de ser comemorado. E é aí que pode aparecer aquela autocrítica, né? Tipo, eu deveria estar mais feliz, eu lutei tanto por isso. Por que é que eu não consigo simplesmente sentir? Eu vejo isso de uma forma muito constante durante os meus atendimentos. E o que eu percebo é que não é uma falta da emoção, do sentimento. É que a gente aprendeu a viver num modo de execução. A gente corre, a gente entrega, a gente cumpre os prazos. E quando a gente cumpre, a gente só segue. Sem parar para registrar o que foi construído. Sem dar tempo para o teu corpo e para a tua cabeça processarem que aquilo foi real. É como se a gente estivesse sempre de olho no próximo passo. E aí o presente, ele vai passando sem ser vivido. Você conquista, risca da lista e já está olhando para o que vem depois. E isso tem um nome. A gente chama de piloto automático. Ele é bem silencioso. Você nem percebe às vezes quando está nele. Só percebe quando para e se dá conta de que não lembra quando foi a última vez que você sentiu orgulho de si mesma. E esse piloto automático, ele não aparece do nada. Ele é algo que a gente vai aprendendo. É só pensar em como é que a gente cresce. Desde cedo, a gente aprende que conquista gera uma aprovação. Você tira uma nota boa, você é elogiado. Você passa de ano, a família fica orgulhosa. Conseguiu um emprego, as pessoas ao redor elas reconhecem. E aí, o que que acontece com o tempo? A gente começa a associar a conquista com pertencimento, com ser visto, com ser amado, com ter um lugar. A gente não acorda um dia assim, simplesmente pensando nisso, mas isso vai se construindo de pouquinho. E aí, quando isso acontece, a conquista deixa de ser para você e ela vira uma moeda de troca. Você entrega, alguém valida, você sente que pertence. Só que tem um problema nessa lógica. Se essa conquista ela só tem valor quando alguém de fora reconhece, o que é que está acontecendo quando esse reconhecimento de fora não vem? Quando você termina o mestrado e a vida segue normal ao seu redor. Quando você compra a sua casa e ninguém entende o tamanho daquela conquista para você. Quando você vence algo enorme no silêncio. A conquista, ela se esvazia. Não porque ela não foi real, mas porque a gente nunca aprendeu a ser a própria fonte desse reconhecimento. Eu escuto isso de uma forma muito recorrente. Pessoas que conquistaram coisas enormes e que no fundo ainda estão esperando alguém chegar e dizer assim: eu vi, eu sei o quanto isso custou para você. Quando a conquista ela depende de validação externa, a gente fica vulnerável a uma coisa muito específica, a ausência de quem acolha. E essa ausência ela pode aparecer de formas muito diferentes. Pode ser a família que não entendeu o tamanho do que você passou. Pode ser o seu parceiro que ficou feliz, mas seguiu o dia como se aquele dia fosse um dia normal. Pode ser os amigos que comemoraram por 2 minutos e daí mudaram de assunto. Ou ainda pode ser alguma coisa mais silenciosa. Você mesma não sabe como acolher o que conquistou. Isso é mais comum do que parece. A gente aprende a correr, a entregar, a cumprir, mas ninguém ensina pra gente a parar e dizer pra si mesma: eu fiz isso e foi muito. E aí, quando não tem esse acolhimento, nem de fora, nem de dentro, o que é que acontece com a tua conquista? Ela vira só mais um item cumprido. O mestrado vira um diploma na gaveta.
O casamento vira uma data no calendário. A casa vira só um financiamento para pagar. Não porque essas coisas não importem, mas porque sem o registro, sem a pausa, sem alguém que testemunhe, incluindo você mesma, a experiência ela não tem onde repousar, ela passa. E aí com o tempo a gente vai ficando com uma sensação meio estranha, de que faz muito e sente pouco, de que está sempre no mínimo, mesmo quando está dando o seu máximo. Eu vejo isso de forma muito recorrente. Pessoas extremamente capazes que olham para trás e não conseguem enxergar o que construíram. Não pela falta da conquista, não por falta de acolhimento. E aí, o que é que dá para fazer com isso? Começa por uma mudança de entendimento. Celebrar a tua conquista, ela não é uma vaidade, não é uma frescura, não é exagero. Celebrar é um ato de cuidado. Quando você para reconhecer o que conquistou, você está dizendo para si mesma que o que você viveu teve valor, que aquele esforço foi real. E isso importa muito mais do que parece. Você não precisa fazer uma grande festa, não precisa ser algo exuberante. Pode ser um jantar que você escolhe com intenção. Pode ser uma conversa com alguém que fez parte daquele caminho. Pode ser um momento só seu, em silêncio, reconhecendo o custo de ter chegado até ali. O tamanho da comemoração não importa tanto. O que importa é a pausa, o registro, o reconhecimento. E tem algo que eu quero te convidar a considerar. Celebrar com quem fez parte da sua conquista também é uma forma de cuidado. Com você e com essas pessoas. Às vezes a gente guarda tudo para dentro da gente porque aprendeu que não pode ocupar espaço, que não pode parecer orgulhosa, que comunicar a tua conquista é exibição. E não é. Compartilhar uma conquista com quem você ama é uma forma de intimidade, é deixar alguém entrar no que foi importante para você. E quando não tem ninguém assim por perto, ou quando a solidão da conquista é muito grande, esse é exatamente o tipo de coisa que fica muito mais claro quando você tem um espaço só seu para olhar para isso. Um espaço onde alguém testemunhe o que você construiu e te ajuda a sentir e entender que aquilo foi real. Aos pouquinhos você também vai aprendendo a ser também esse espaço para si mesma, até porque a gente não aprende isso do dia para a noite. Mas dá para aprender. Começa com uma pergunta muito simples. O que é que eu conquistei que eu ainda não parei para sentir? Bora lá recapitular tudo que a gente viu até aqui. Aquela dificuldade de você sentir o que conquista não é uma ingratidão, é o resultado de você viver no piloto automático, de ter aprendido que conquista gera pertencimento e de não ter tido muitas vezes alguém de fora nem de dentro que acolhesse o que foi construído. E celebrar é a forma mais concreta de mudar isso. Não porque é uma obrigação, mas porque você merece existir com mais gentileza. Se você se identificou com o que a gente conversou até aqui e sente que quer explorar isso de uma forma mais aprofundada, a terapia pode ser esse espaço. Um lugar onde alguém testemunha o que você construiu e te ajuda a sentir que aquilo foi real. As informações para o agendamento estão aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Tem muito mais conteúdo sobre autoconhecimento e saúde emocional por aqui. E me conta aqui nos comentários. Tem alguma conquista que você nunca parou para sentir de verdade? Eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo.